Quem vai ser o titular? Slimani ou Garcês, hein? Quem vai ser? Boa tarde, né, Elias? Boa tarde a você, boa tarde aos meus amigos aqui presentes aqui. Boa tarde, hein? Boa tarde, meus amigos presentes aqui no nosso bate-pronto aqui em Curitiba. E também um abraço especial a você, nosso ouvinte aqui da Jovem Pan News FM, tanto no rádio no 107.1, como também no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. O Slimani não jogou contra o Inter, o Garcês entrou, jogou de camisa 9, fez 2 gols, teve um gol anulado, fez o primeiro gol do Coritiba, o que valeu de fato. Inclusive foi elogiado pelo técnico Thiago Kozlowski, que a gente trouxe aqui no programa de ontem. O Kozlowski falando bastante do Garcês, essa questão dele ter a velocidade, dele ser bom no jogo aéreo também, fez um gol anulado de cabeça contra o Inter neste domingo. E para a partida contra o Grêmio, o Slimani já deve estar à disposição, já deve jogar, já deve começar como titular, porque o argelino sofreu, é verdade, um desconforto muscular para a partida contra o Inter, sequer ficou no banco de reservas, mas já vai participar naturalmente do treino de hoje, o treino que define a equipe. E o Kozlowski também tem problemas para escalar esse time, principalmente ali na lateral direita. O Rainer tomou um amarelo no finalzinho do jogo, tinha passado despercebido porque ele retardou a reposição de bola, né, na hora do terceiro gol do Internacional, se envolveu numa confusão, e aí ele tomou o cartão amarelo também. O Natanael tomou amarelo no primeiro tempo, acabou no segundo tempo, suspenso. Tá terceiro cartão amarelo dele. O Rainer tomou o terceiro cartão amarelo também, outro suspenso. Coritiba dá posição, só conta com o Diogo Batista, ele que não tem participado, né? Não tem sido relacionado nos últimos jogos. Ele era o titular do Coritiba, falha contra o Flamengo e não volta mais pro time do Coritiba. Chegou a ficar no banco depois, mas não entrou mais na equipe. Vai ter que jogar contra o Grêmio, não tem outra alternativa, né? Jogador da posição no elenco, sem Natanael e sem Rainer. O Diogo tem que ser titular, né? Vai formar a zaga ali, provavelmente com o Henrique, Thalisson e também o Vitor Luiz. Coritiba não deve ter muitas mudanças, além dessa da entrada do Diogo. O William Farias voltando naturalmente ao meio campo, cumpriu suspensão após a expulsão contra o Santos, né? Contra o Internacional ele cumpriu o vermelho que ele tomou, o cartão vermelho, e aí o Slimani também retomando a vaga no ataque. Com isso, o Maurício Garcês deve mesmo sair da equipe. Provável coxa, tem o Gabriel no gol, Diogo Batista na direita, Henrique e Thalisson com o Vitor Luiz na esquerda, William Farias, Matheus Bianchi, Seba Gomes, Marcelino Moreno, Robson e o Slimani. Claro, o Kozlowski ainda vai definir hoje o time, né, nesse trabalho que ele vai fazer no CT da Graciosa, mas o Coritiba não deve ter grandes alterações, tirando as óbvias, né, as entradas do Diogo, do William e do Slimani. O Diogo não por opção, né, o Diogo por uma obrigação, por não ter outro jogador da posição ali na lateral direita, o William e o Slimani voltando naturalmente ao time titular do Coritiba. E aí, o primeiro confronto de 4 seguidos que o Coritiba tem, 3 deles no Couto Pereira. Joga agora contra o Grêmio, depois no final de semana recebe o Goiás, visita o Lanterna América Mineiro e aí recebe o Cruzeiro, jogo marcado já pro estádio Dorival Brito e Silva, Vila Capanema, por conta do show do Red Hot Chili Peppers no Couto Pereira. Então o Couto não pode receber esse jogo, né? O show é na segunda-feira e aí o Coritiba teve que mandar esse jogo, vai ter que mandar esse jogo na Vila Capanema. São 3 jogos em casa, um jogo contra o Lanterna fora. O primeiro jogo contra o Grêmio, depois da vitória contra o Inter, acaba ganhando muita importância. Até porque a gente até tava fazendo as contas ontem, fora do ar, no nosso futebol, né, Dalk? Não no futebol aqui que a gente cobre. E pra conseguir brigar, pra conseguir embolar, chegar mesmo na briga, tem que fazer 12 pontos dos 4 jogos. Não tem muito pra onde correr, né? Um empate em qualquer um desses jogos praticamente tira qualquer chance do Coritiba escapar do rebaixamento. O importante é vencer os 3 próximos jogos, principalmente, né? Pra se manter na briga, né? Porque se vencer os 3 próximos jogos, no caso, que são jogos que dá pra vencer, né? O Grêmio tem uma dificuldade gigantesca jogando no Couto Pereira, né? Historicamente, né? É claro que o time do Grêmio é melhor, tá brigando por uma posição muito melhor na tabela de classificação, mas historicamente o Coritiba em dificuldades vence o Grêmio em casa, né? Já venceu por várias vezes. Teria que vencer, chegaria a 26, aí joga contra o Goiás, que é um concorrente direto e não tem um time assim tão bom, né? Chegaria a 29, e daí jogar contra o América Mineiro, que é o lanterna da competição, para tentar vencer. Aí sim daria para se colocar na briga. Se perder ponto num geral nesses jogos, em qualquer um deles, aí a situação fica bem difícil de ser revertida novamente. Muito se falou também do Grêmio. O Grêmio é um visitante ruim no Brasileirão. O Grêmio, dos 15 jogos que fez fora, só venceu 4.
Só que na tabela de visitantes, se você contar só os jogos fora, o Grêmio é o 9º colocado. Então tem uma das melhores campanhas de visitante do Campeonato Brasileiro. Não é tão favas contadas assim. Só uma situação rapidinho, Linhares. Você acha que é fácil ganhar 4 jogos fora de casa, né? Tá louco. Pois é. Parece. O Coxa não vence o Grêmio há 7 anos, hein? Importante ressaltar, né? Historicamente, no geral, tinha essa questão do Coxa geralmente ganhar no Couto Pereira, mas já faz tempo que o Coritiba tá sofrendo contra o Grêmio, né? Então, em 5 jogos, foram 4 vitórias e 1 empate. E o Grêmio é o 4º colocado, né? Brigando pela vaga direta na Libertadores. O Grêmio não vai vir aqui, não tenho muito pelo que brigar. O Grêmio precisa também desses 3 pontos no Couto. E amanhã é um dia que o torcedor do Atlético tem que torcer pro Coxa também, né? Com certeza, né? Pra que não vai ficar assim, tipo, o Atlético soltando foguete na hora que o Slimani fizer um gol, tal, na vizinhança, pra ninguém, né? Desconfiar? Não, mas por dentro realmente, o Atlético precisa torcer, na verdade, pro Grêmio não ganhar, né? Independente se empatar ou se o Coxa ganhar, pro Atlético é o ideal que o Grêmio não vença o jogo aqui. Pois é. Porque a coisa pro Atlético, principalmente esse empate em 1-1 com o São Paulo, deu uma quebrada no ritmo. O Atlético começou a rodada em 5º, poderia ter terminado a rodada em 4º se vencesse, né? Porque o Flamengo tem um jogo a menos, né? Mas mesmo assim. Essa era uma enquete boa pra hoje, hein? Você atleticano vai torcer pro Coxa. Então. A gente coloca amanhã. Pode ser, hein? Troca essa aí tá horrorosa. Que isso? De hoje. Horrorosa. Deixa eu ver aqui como é que tá. Ele tá assim. Olha, já subiu, tá 20% o Garcês. Tá bom. Subiu. Tô dizendo quem eu votei. Eu quero saber, fiquei curioso. Eu acho assim, né? Ok. Garcês. Tem gente sugerindo aqui o ataque até com o Garcês, o Slimani e o Moreno. Sem o Robson. O problema é que o Robson fez 2 gols no último jogo, né? Praticamente impossível. Mas 2 de pênalti, não foi? Mas deu assistência também, no gol do Bianchi. Assim, independente de gostar ou não do Robson e tal, eu acho que aí é meio que incoerente, seria incoerente por parte do treinador, né? O torcedor pode não gostar e tal, ele tem algumas dificuldades às vezes de tomada de decisão, mas no último jogo ele foi bem, né? Ele conseguiu decidir o jogo, né? Porque ele poderia ter errado os pênaltis também, né? Aí sim, beleza. Aí ele poderia perder a posição e tal. O Antônio Voislau tá dizendo aqui, que também nunca tinha vencido o Inter nos pontos corridos lá no Beira-Rio. Lá no Beira-Rio, verdade, então, né? Tem esse tabu de 7 anos aí. O Robson só perdeu o pênalti que não deixou narrar meu primeiro gol no rádio. Contra o Fortaleza. Que vocês estavam na arena e a gente tava fazendo aqui o posto do Coritiba. Também, vou te falar a culpa é minha, então é isso? Então. Frio, né? Sacanagem. E assim, eu até sugeriria algo diferente, mas acho que o Thiago Kozlowski não vai mudar o esquema, né? Mas daria pra encaixar todos, né? Garcês de um lado, Robson do outro, Slimani centralizado e o Marcelo Moreno de meia. Também. Tirando um dos volantes, no caso. O Farias deve voltar, né? No ano, cara. Eu também queria ter visto esse time no ano. E não digo especificamente com o Garcês, entendeu? Independente. Mas eu gostaria de ter visto essa estrutura jogar. Eu esperei isso do Zago, por exemplo. Porque o Zago fez sucesso no Bragantino, aquele 4-2-3-1. Mas aí pra você jogar com 2 volantes e o Moreno compondo ali o tripé de meia cancha com esses 3 na frente, você tem que fazer uma opção. Porque o William Farias está de volta, à disposição. Ele jogaria, na tua opinião? Jogaria. E aí você tem que escolher entre o Bianchi e o Sebastião. Pra mim, jogaria o William Farias e Seba Gomes. Pra mim, jogaria isso. Caso mudasse a estrutura. Mas eu acho que não vai mudar. Mas acho que o Garcês volta ao natural no banco de reservas. Mas o Bianchi também tá vivendo. Ele alterna, né? Pois é. Ele é um no cravo, outro na ferradura. Tinha que fazer o seguinte, tinha que escalar Bianchi e Robson só nos jogos fora. Porque eles nos jogos fora, eles estão jogando muito. E aí nos jogos em casa muda um pouco a estrutura. Muda um pouco o time. Isso é verdade. Também é uma opção, né? E até... Aí você entra com Bruno Gomes e Garcês nos jogos em casa. E pronto. Até é engraçado que se você for pegar, por exemplo, contra o Cuiabá, que o Robson foi vaiado na escalação, o Robson tinha feito talvez o melhor jogo do ano contra o Galo, que tinha sido um jogo anterior. Exato. Ele tinha ido muito bem. Né? Então quero ver se amanhã, por exemplo, vai ser vaiado. Não, mas ele foi vaiado contra o Palmeiras, não contra o Cuiabá. Foi contra o Palmeiras. Foi depois das derrotas pro Cuiabá e da derrota pro... Não, só teve o Cuiabá e Palmeiras. Cuiabá, claro, perdeu pro Cuiabá e daí ganhou do Galo, claro. Daí perde pra Cuiabá e Palmeiras. Isso, não teve nenhum jogo entre os dois. Não. Foi no segundo jogo no clube. Isso, então... Pela atuação contra o Cuiabá que ele foi vaiado. Isso. Que pela atuação contra o Atlético Mineiro ele foi aplaudido. Exatamente. Na escalação. E ele é vaiado na saída de campo contra o Cuiabá e é vaiado
apoiado na escalação contra o Palmeiras. É verdade. É isso. Erro meu, perdão. E aplaudido na vitória lá em Porto Alegre. Isso. E amanhã vamos ver o que vai acontecer. Amanhã vai ser aplaudido no início, vamos ver se no final também. Muito bem, então tá aí, né? O Coritiba precisa ter essa constância maior, né? Só pra gente finalizar esse assunto agora. E é uma coisa que o Coritiba não tá tendo, né? O Coritiba consegue vitórias improváveis, né? Por exemplo, o Coritiba consegue lá 10 dos 12 pontos disputados quando a gente joga com as Loss, que entra e do nada perde 8 seguidas. Né? E muito causado pelo psicológico ainda, na minha opinião, né? Principalmente naquela derrota pro Botafogo, em que o Coxa faz o gol do 2-1, é anulado de uma maneira até questionável pela falta do Diogo Oliveira, e daí depois não consegue mais vencer. Fica 8 jogos, aí vence 2 jogos que, na teoria, se você for pegar a tabela, seria mais fácil perder, né? Contra o Atlético, que daí beleza, é um clássico, equivalem as forças, e contra o Galo, que nunca tinha perdido na Arena Nova. Batizou lá, né? Daí volta pra jogar contra o Cuiabá e leva um 3-0. É muito estranho. Você espera assim, agora vai meter a primeira goleada no campeonato no Cuiabá. E perdeu do Cuiabá. A constância é muito difícil. Mas o Cuiabá venceu o Botafogo. Beleza, venceu o Botafogo, mas... Entendeu? O Coritiba, se quisesse brigar de fato, não poderia ter perdido esses pontos tão importantes em casa, como para Bahia e Cuiabá. Até tentado um empatezinho com o Palmeiras, que a gente até avaliou como um resultado satisfatório, né? Se tivesse vencido o Cuiabá, talvez até a derrota não estaria ruim, entendeu? Porque é uma coisa que você olha e você fala, pô, é o jogo contra o Palmeiras. Você não conta ponto contra o Palmeiras. Me desculpe, mas no planejamento lá, sendo realista internamente, o cara não vai contar ponto contra o Palmeiras, nem em casa, nem em São Paulo, muito menos. Eu penso que um jogo em casa contra o Palmeiras, você pode considerar o empate um resultado satisfatório, né? Vitória é o ideal, mas perder também não é o fim do mundo, né? Então, acho assim, times desse padrão, né, da tabela, Palmeiras e tal, Flamengo, que vem sempre disputando lá em cima, né?